Bom dia a todos, meu nome é Gabriela, eu sou vice-presidente e faço parte da diretoria de marketing do ACS UFRJ Student Chapter. Para começar o terceiro dia do nosso evento, vou passar a palavra agora para outro membro do Chapter. Bom dia, nós esperamos que todos estejam bem. Meu nome é Carlos Alberto e eu também faço parte aí do Chapter da ACS como membro da diretoria de ensino. E para não perdermos tempo, eu vou passar agora a apresentação dos professores, dos nossos convidados, que nos dão a honra de participar da mesa redonda, que nós teremos em alguns minutos. Nós vamos iniciar aqui a apresentação do professor Éder João Lenardão, que tem bacharel em Química pela Universidade Estadual de Londrina. Ele também é mestre em Química pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor em Ciência pela USP de Ribeirão Preto. Ele realizou o pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, é professor titular da Universidade Federal de Pelotas e leciona as disciplinas de Química Geral, Química Verde, Química Orgânica Avançada e também projetos em síntese orgânica para os cursos de Química. Ele foi coordenador do programa de pós-graduação em Química e membro do comitê aí, assessor da Química da FAPEX, tá? O professor ele tem experiência, né, na área de química, com ênfase em síntese orgânica, atuando principalmente em química verde e síntese de compostos também orgocalcogênicos. Né? Acredito que todos aqui já tenham lido pelo menos uma vez na vida algum artigo do nosso professor aí, Lenardão. Também está abrilhantando a nossa mesa o Giovanni Aristeu Lima Silva. Ele possui, nosso segundo convidado, ele possui graduação em licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Atualmente ele é aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Química da Universidade do Estado, também do Rio de Janeiro, onde ele trabalha na linha de pesquisa em processos catalíticos, tá? Com experiência aí também na ênfase em Química Verde, onde ele concluiu a sua graduação e trabalhou com esse tema na monografia. Também possui experiência na formação de professores através do programa de iniciação à docência. Então, sejam muito bem-vindos aí, professor Éder Lenardão e também Giovanni. Por fim, e não menos importante, temos aqui o professor Júlio César Pastre, né? Eu já conheci o professor pelos corredores da Unicamp, onde eu também faço ali doutorado. O professor, ele possui bacharel e licenciatura em Química pela Universidade Federal de Viçosa. Ele possui mestrado em Química Orgânica e também doutorado em Ciências, tendo um período ali de doutorado sanduíche na Universidade Estadual de Campinas e também na Université Paul Sabatier Toulouse 3. Acho que é assim que se fala em francês.
tá? Ele foi pesquisador pleno, né, do Centro Rhodes de Pesquisa e Tecnologia por um ano, onde atuou no desenvolvimento e melhoria de processos químicos industriais e rotas de síntese orgânica. Também foi pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Química da Unicamp e pesquisador também de pós-doutorado no Departamento de Química da University of Cambridge, lá no Reino Unido. Tem experiência na área de Química e Tecnologia Química, com ênfase em síntese orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de metodologias sintéticas, síntese de moléculas orgânicas com potencial aí para atividade farmacológica, síntese orgânica em regime de fluxo contínuo e outras áreas também. É membro afiliado da Sociedade Brasileira de Química, tendo sido eleito secretário regional da CBQ, Regional Campinas, para o biênio 2016-2018 e coordenador associado de graduação do Instituto aí de Química, lá da Unicamp, entre os anos de 2016 e 2019, sendo responsável pelo programa de estágios do IQ e também por representar aí o IQ Unicamp na Câmara Deliberativa da Convesp. Como eu já havia, né, falado, o professor, ele é atualmente professor doutor no Instituto de Química da Unicamp, com pesquisa financiada pela FAPESP. Então, aos nossos três convidados, professor Éder Lenardão, professor Júlio Pastre e também Giovanni, o nosso muito obrigado desde já pela disponibilidade de vocês em participar conosco dessa mesa redonda, e eu volto agora a palavra para a Gabriele, nossa vice-presidente aqui do Chapter. Obrigado. Muito obrigada, professores, por terem aceitado o convite. É um imenso prazer estar passando essa manhã com os senhores. Eu irei ler aqui o texto de contextualização para a mesa redonda e retifico que, pelo formato, peço para que todos os participantes que desejam fazer perguntas aos convidados, por favor, se sintam à vontade em fazê-las no chat ou abrir seus microfones. A química verde surgiu da demanda por produtos e processos mais limpos que evitassem impactos negativos ao ambiente, levando em conta aspectos sociais e econômicos. Na década de 1990, com os crescentes desastres antropológicos globais, a filosofia verde surgiu como um alicerce do desenvolvimento sustentável devido à pressão de diferentes atores para um crescimento responsável, atento às necessidades da sociedade e à preservação ambiental. Entretanto, ainda há muito o que ser feito. De fato, houve um aumento no número de trabalhos acadêmicos e pesquisas em química verde. Porém, ainda há uma grande lacuna na inserção desta na educação. Por exemplo, segundo o levantamento recente feito em instituições de ensino superior do Brasil, verificou-se que muitas universidades não possuem a química verde ou a educação ambiental no currículo do curso de licenciatura em Química, sendo a oferta de disciplinas totalmente escassas em algumas regiões. É necessário a disseminação dos preceitos da química verde no ensino superior, para formar profissionais capacitados a desenvolver um trabalho mais sustentável na educação e nos ambientes cooperativo e industrial. Deste modo, a disseminar uma consciência socioambiental em seu cotidiano. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a presença dos convidados e passo a palavra para ele. Eu vou apenas aqui fazer uma breve fala de agradecimento, tá? E também de congratulações, né, a vocês, estudantes aí desse chapter, que tem se mobilizado há algum tempo através desse canal online, que eu acho que é o que está realmente agora possível, né? E vocês estão fazendo um trabalho interessante de divulgação da Química Verde e das atividades de vocês, né? E o agradecimento é pelo convite, tá? É a segunda vez aí que eu participo de um evento a convite de vocês, e eu aceitei rapidamente porque eu acho que é importante, né? Valorizar também o que vocês estão fazendo. E a gente tem obrigado pelo convite. Quem está assistindo possa entender um pouco mais, né, do que está acontecendo no Brasil, né, nessa área.
E eu cumprimento também meus colegas, né, de mesa, o Júlio e o Giovanni. Então, uma boa discussão, tá? Obrigado pelo convite. Bom, eu também gostaria de agradecer. Também gostaria de convite, né, para participar dessa mesa redonda. Então, gostaria de agradecer vocês por terem me convidado, parabenizar também, como o professor Éder fez, pela iniciativa de vocês de organizar essa escola de inverno e pelo tema que vocês escolheram para a escola, né, para ser a primeira escola de inverno de vocês, sobre a Química Verde. Então, parabéns pela iniciativa e agradeço pelo convite. Eu também gostaria de cumprimentar os meus colegas da mesa, o professor Éder e o Giovanni, então, que a gente tenha uma boa discussão nessa manhã sobre a Química Verde. Mais uma vez, muito obrigado. Aproveitando essa fala inicial de agradecimentos, com certeza também agradecendo aqui o espaço dado. Em segundo, com certeza, cumprimentando meus colegas. Espero que tenhamos realmente uma discussão muito evolutiva nesse sentido, porque é algo que me soa assim, bastante latente, porque a gente vê bastante a Química Verde relacionada a pesquisas, a iniciativas para, enfim, transformar processos em produtos. Só que realmente a educação ainda tem um pouquinho muita lacuna, e é algo que não terá resposta imediata de uma hora para outra. Qualquer investimento em educação será longo. Esse espaço aqui, com certeza, vai dar frutos, mas que também serão a longo prazo. Então, temos que discutir isso assim extensivamente para poder transformar qualquer cenário futuro. E, com certeza, a educação vai nos levar a lugares muito interessantes. Então, muito obrigado pelo espaço. Espero que tenhamos uma boa discussão evolutiva aqui em relação à Química Verde na educação. Tá, eu vou trocar aqui de provedor, tá? Eu vou fazer conexão pelo meu celular, porque parece que o Wi-Fi aqui da minha sala não está chegando muito bem. Então, só um segundo aí. Ok, me ouvem? Sim, professor, perfeitamente. Acho que vai ser melhor agora, tá? Porque estava travando muito e o problema era comigo, acho, aqui. Desculpem. Sem problemas. Então, agora daremos início à nossa sessão de perguntas. Vamos começar com as perguntas que foram enviadas no momento da inscrição, mas fiquem à vontade para fazerem suas perguntas no chat ou abrir os microfones. As perguntas feitas ao vivo serão priorizadas. Então, temos aqui como nossa primeira pergunta foi feita anonimamente. Segundo a opinião dos senhores, quais são as vantagens e os desafios da inserção da Química Verde nos cursos de licenciatura em Química, bacharelado em Química e Engenharia Química? Bom, posso começar, se os colegas concordam? Bem, assim, vantagens, eu acho que é difícil enumerar algumas, né? Porque eu só vejo vantagens em inserir, né? Inserir o tópico ou a filosofia da Química Verde nos cursos, né, de graduação em Química, Engenharia Química também, e as outras variantes da Química, né? Por exemplo, aqui em Pelotas temos Química de Alimentos, Química Forense. A primeira vantagem, a gente pode dizer em termos, pensando na sala de aula, no laboratório, em aulas experimentais, por exemplo, é econômica. A vantagem econômica, né, já que aulas experimentais realizadas em menor escala, em escala semimicro, né, vão custar menos, né? Também o uso e a geração de substâncias menos perigosas, né? Hoje a gente tem, nós da universidade estamos com bastante restrição na aquisição de reagentes e reativos, né? Muito controle, tanto por parte da Polícia Federal como do Exército. Então, alguns reagentes que até então, vou pegar um exemplo simples, permanganato de potássio, né, que era comum nas prateleiras dos almoxarifados, hoje é complicado para comprar, né? Tem que ter autorização do Exército, né? Então, a partir do momento em que a gente usa e gera substâncias menos perigosas, a gente vai também economizar depois, por exemplo, no tratamento, no descarte do resíduo de uma aula, né? Que também já não vai ser tão volumoso,
uma vez que uma das premissas, né, de uma aula experimental usando princípios da química verde seria a utilização de quantidades semi-micro ou microescala, né? Uma segunda vantagem que a gente pode enumerar seria uma vantagem pedagógica, né? E há aí um desafio importante, né? Depois o colega Giovanni ou o Júlio podem ajudar nessa parte, já que a formação deles também é na licenciatura, né? A minha experiência com o ensino vem da prática, né? Do ensino. Minha formação não tenho formação pedagógica, digamos, né? Mas eu vejo uma vantagem pedagógica a partir do momento em que a gente consiga inserir, e isso talvez a gente volte a falar depois, né? Nos cursos clássicos de química, por exemplo, a disciplina de química geral, de química orgânica, que é mais a minha área, química orgânica, a visão sistêmica, né? Uma abordagem sistêmica, ou seja, a química verde, vocês já devem ter lido, né? Um dos termos que se usa para ela um jargão usado é a química do berço ao túmulo. Então é importante pensar em todo o ciclo de vida, né, de um produto, quando a gente vai projetar um novo produto ou mesmo avaliar um produto que está no mercado, né? Então a vantagem pedagógica é inserir essa nova filosofia no currículo, né? E aí, o estudante, o egresso, né, o estudante formado dentro dessa filosofia, certamente ele vai ter uma melhor condição de competir por um emprego depois, né? Porque o mercado está cada vez mais voltado para uma economia verde, uma economia sustentável. Uma terceira vantagem que a gente poderia enumerar seria a vantagem ambiental, né? É bom para o planeta que o profissional químico tenha uma formação consciente, né? Que ele saiba do seu protagonismo, né, na busca pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, pelos ODS. E desafios, né, Gabriela, também são muitos, né? Difícil enumerar alguns, mas primeiro a mudança de mentalidade entre os docentes que atuam nas universidades, né? Já que nós não fomos formados, a nossa formação, né, não foi uma formação assim com essa visão holística da química, né? A gente não ouvia falar de sustentabilidade. Eu, particularmente, que sou... Minha graduação eu terminei em 1991, né? Depois o mestrado e o doutorado, nunca se falou nessa questão da sustentabilidade da atividade química. Então, a mudança de mentalidade é complicado. Então, talvez vai ter que esperar vocês, que agora estão tendo acesso a esse tipo de informação, né? Esperar vocês, os meus colegas de mesa, que são mais jovens, para que a gente consiga superar essa limitação importante da mentalidade, né? E a questão do engajamento, né? Engajamento dos órgãos públicos, aqueles que definem a política, né? Então, a vontade política, certo? Por exemplo, nós fomos induzidos, né, a incorporar nas disciplinas 10% da carga horária, me corrijam se não for esse o valor, 10% da carga horária de todo o curso agora tem que ter atividade de extensão. Então, a atividade de extensão agora ela é curricularizada, né? No currículo tem atividade de extensão. Por exemplo, a disciplina que eu sou responsável aqui na graduação de Química Verde, ela foi aumentada em 1 hora semanal, em 1 crédito, né, a carga horária, porque agora os estudantes vão também tratar da extensão, ou seja, levar para o cidadão comum, para a comunidade, né, aquilo que eles estão aprendendo ali na sala de aula, né? Então, houve uma vontade política, a gente foi meio que forçado a incluir a extensão. Então, tem que haver também uma vontade política para que a questão da sustentabilidade, e isso já está em discussão, né, ou até, se a gente for ler, né, a questão do currículo mínimo da química, tem isso daí lá, tem essa questão da química sustentável, né? Porém, a incorporação ela é muito
sutil ou insuficiente, né? Então, tem que haver um engajamento, né, de órgãos públicos e da sociedade, através de um trabalho de conscientização, por exemplo, como que vocês fazem aí, né, no ACS Chapter, mas tem que ampliar, né? Órgãos representativos ali como a SBQ, ABQ, Conselho Federal de Química, né, tem que ser mais incisivo, né, mais radical nessa educação, né, e instigar, meio que forçar, né, a inclusão de tópicos como a sustentabilidade na química. Finalmente, ampliar os espaços, né, outro desafio é ampliar os espaços de discussão da química verde como uma disciplina, como um campo da ciência, que deve ter protagonismo na formação do profissional químico ou engenheiro químico. Basicamente isso daí, que uma resposta longa, né? Desculpa, mas seria isso. Bom, acho que eu posso pegar um gancho na fala do Éder. Eu acho que a resposta do Éder foi bem completa, né? Acho que boa parte das coisas que eu tinha pensado em falar para essa pergunta, acho que o Éder já pontuou, e acho que é isso mesmo. Eu acho que não é nem uma vantagem, acho que é uma questão de necessidade, né? Passou da hora da química verde, química sustentável, os conceitos relacionados fazerem parte da formação do profissional químico, né? Seja ele um licenciado, um bacharel, um engenheiro e áreas correlatas, né? Algumas engenharias, algumas áreas que tangenciam com a química. Eu acho que é inconcebível, em 2021, a gente formar químicos sem que eles tenham uma formação mínima sobre a química verde, né? O que torna uma substância tóxica ou, né, perigosa, danosa para o meio ambiente, né? Então, é uma questão muito, muito ampla, né? Muito difícil, como o Éder falou da questão do currículo, da matriz curricular, é muito difícil você incluir uma disciplina nova ou fazer uma modificação na matriz curricular. Por exemplo, os nossos cursos aqui da Unicamp, eles passaram por uma reformulação em 2018, os bacharelados, em 2019 a licenciatura, mas essa reformulação que a gente fez foi mais no sentido de diminuir a carga horária, né, o tempo que os alunos passam em sala de aula e menos de incluir coisas novas, né? Foi uma modernização, mas mais no sentido de aliviar a carga horária dos alunos, né? Nossos alunos particularmente passam muito tempo em sala de aula, né, em laboratório. E agora, como o Éder já mencionou, acho que todos os cursos, né, não só a química, todos os cursos de graduação estão sendo obrigados, né, acho que essa é a palavra, porque veio de cima, né, não foi uma coisa que a gente escolheu, né, a gente está sendo obrigado a incluir 10% das atividades em atividades de extensão, né? E no nosso caso, na Unicamp, a gente não pode aumentar a carga horária, né? A gente tem que fazer isso cortando créditos em outras disciplinas, né? A gente não pode aumentar. Então, assim, é tudo muito difícil, né? Tudo que você vai fazer na matriz curricular é muito difícil, né? Incluir coisas novas, novas disciplinas, cortar, né? Assim, cortar a disciplina é um desafio muito grande, porque isso vai impactar nos departamentos, né? Na distribuição de carga didática, enfim, tem outras questões. Então, assim, eu acho que o desafio principal é esse mesmo, né? Como que você vai implementar isso? Se vai ser pela introdução de disciplinas específicas da química verde, ou se você vai incluir os conteúdos em disciplinas já existentes. Acho que isso é ainda mais difícil, mas talvez fosse o desejável. E como o Éder comentou, eu acho que tem que ser feito uma coordenação nacional, né? Acho que todos os stakeholders, as pessoas envolvidas na área da química, devem, né, discutir sobre essa questão da química verde, né, e ter políticas públicas, né, diretrizes para que os cursos de química e áreas correlacionadas implementem a química verde. Então, tem que partir das sociedades científicas como SBQ, ABQ, SBPC, Ministério da Educação, que é mais CRQ, Conselho Federal de Química, Conselho Regional, Conselhos Estaduais. Então, assim, e as universidades também, né, obviamente, porque pelo menos essa questão da extensão, não lembro das universidades terem sido consultadas, né? Então, assim, foi uma lei federal, né? E cumpra-se a lei, né? Tem um prazo e cumpra-se. Mas, no caso da Química Verde, eu acho que deve ser feita uma coordenação nacional, né? E para ter políticas públicas, como que isso vai ser implementado e orientação, tá? Eu acho que o desafio é enorme, tá? Mas acho que a gente tem as ferramentas para implementar isso.
É uma necessidade, como eu mencionei. Em termos de vantagens, né, além de todas aquelas que o Éder já falou, que são extremamente importantes, eu acho que é uma vantagem competitiva, né? Acho que um estudante, né, um profissional da química que tenha conhecimentos em química verde, ele vai ter um perfil diferenciado. Com isso, ele vai poder se destacar no mercado. Tá? Eu sei que nos Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts, tem um curso de pós-graduação em Química Verde. Tá? E parece que é um curso que tem sido bastante bem avaliado, né? E as pessoas que conseguem o título de doutorado a partir desse programa têm conseguido uma empregabilidade muito boa. Né? As pessoas se formam e já conseguem boas posições. Então, eu creio que é uma vantagem competitiva. Tá? Tem as questões ambientais, as questões pedagógicas, mas quando a gente pensa na empregabilidade dos nossos egressos, né, nossos alunos, eu acho que a formação em Química Verde é importante. E ela vai ser um diferencial. Né? A gente está no momento que as preocupações ambientais elas estão aumentando muito. Né? Hoje eu vi uma notícia no jornal, uma pesquisa da ONU que mostra que cerca de 2 milhões de mortes foram causadas pelas mudanças climáticas. Né? Então, essas questões ambientais elas vão ficar cada vez mais latentes, mais presentes na vida das pessoas. Já estão, né? Mas a tendência é aumentar. E a química ela tem um papel fundamental nessa área. Né? Acho que ela pode trazer várias soluções para esses problemas, né, contemporâneos. Então, eu acho que passou do momento da gente, da química, ser mais presente nessa questão toda da mudança climática, por exemplo. Eu acho que é uma vantagem competitiva muito grande. Acho que é isso. Passo para o Giovanni, as considerações dele. Então, concordo perfeitamente com a fala do Éder e do Júlio. São questões que são realmente gradativas, especialmente, acho que dos últimos anos em diante. O futuro realmente será esse, totalmente relacionado com a sustentabilidade. Isso eu percebo que está realmente se tornando necessidade, como assim, em redes sociais, assim, em lugares que menos esperava. Rolando um feed do Instagram, por exemplo, uma página que sequer é relacionada à divulgação científica, estava lá postando que já é necessário a gente começar a discutir essas questões. Então ali eu parei e pensei, opa, se aqui nós temos aqui uma crescente conscientização ambiental, então realmente está atingindo espaços que não são somente dos acadêmicos, estou indo além, estão chegando na sociedade, é uma demanda que estão partindo dela também, não somente daqui. E essa é uma grande vantagem, que realmente formar pessoas que estarão na sociedade, levando essas demandas não somente surgindo aqui dentro da academia e se resumindo aos muros da universidade. Bom, como vantagens, eu não tenho tanta experiência formativa como o Éder e o Júlio para discutir construção de curso superior, como no caso da licenciatura, engenharia ou bacharéis, mas eu posso falar como recente egresso do curso de licenciatura em Química, onde eu trabalhei em Química Verde, né? Acho que uma grande vantagem quanto egresso do curso é, agora no mestrado, me deparar trabalhando com catalisadores, me deparar com diferentes métodos de preparo de catalisadores e fui estimulado a escolher, por exemplo, dois. Dos diferentes métodos de preparo que eu tinha lá para avaliar, dois me chamaram a atenção justamente pela seu menor impacto ao meio ambiente. E, bom, realmente, porque eu tive um olhar treinado para isso, eu fui estimulado durante a graduação a pensar de modo sustentável em relação à minha prática, o impacto da minha atividade aí, agora no mestrado, o impacto do meu catalisador, o impacto do preparo do meu catalisador. Então, eu realmente tive uma formação mais holística em relação à minha vida profissional. E escolhi dois métodos lá que são realmente bem interessantes e vamos ver se serão eficientes. Além da constante reflexão em relação à educação, porque eu percebo, como nós vimos aí na palestra do professor Federico, que é de uma instituição privada, tem lá suas atividades em relação à Química Verde, nós vemos também profissionais aqui do CP2, Colégio Pedro II, do IFRJ, ou do Cefet aqui no Rio,
que são instituições federais. Então, eu sempre tenho esse paralelo com instituições privadas, estão trabalhando em Química Verde, instituições de ensino básico federais também estão trabalhando em Química Verde, mas a grande maioria dos alunos do ensino médio que nós temos, por exemplo, aqui no Rio, estão na rede estadual. E a rede estadual não tem menor conhecimento de Química Verde. Claro que estou sendo realmente redundante, mas em relação à minha experiência no chão da escola pública estadual do Rio de Janeiro, eu sequer vi qualquer menção Química Verde, onde eu passei, claro. E também a menor proatividade de professores não é estímulo à formação, à atualização. São profissionais formados em outros currículos que não tiveram acesso a esse tipo de formação e também não são estimulados a atualizar. Então, aí entra como um desafio, como nós vamos sair daqui para chegar em uma escola que sequer sabe, ouviu falar em sustentabilidade. Sustentabilidade, ok, mas Química Verde, assim, com coisas muito delicadas em relação à educação. E outro desafio, como o Leonardão mesmo falou, é a questão da própria inserção na universidade. Vou relatar um exemplo. Em uma universidade assim, de grande nome, não vou falar questões éticas, estava em uma determinada aula e quando fui perguntado sobre a minha formação, enfim, eu listei lá o que eu já tinha feito. E quando eu falei Química Verde, o docente soltou a seguinte, assim, sem sequer perguntar. Eu nem perguntei em relação ao que ele achava disso, nada. Eu só falei que trabalhei Química Verde, ponto. Quando eu parei a minha fala, simplesmente falou: não existe Química Verde. A química não é verde. Houve um tempo em que projetos da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, houve um tempo que na FAPERJ só ganhava projetos que tinham nanotecnologia e sustentabilidade no nome. Então, isso foi recente, não foi algo antigo, foi em 2009, pouco antes da pandemia. Então, outro desafio, além da inserção na rede pública estadual do Rio de Janeiro, escolas que carecem de profissionais que trabalham nessas questões sustentáveis, é a própria difusão na própria academia, que é um espaço formativo, que vai formar os professores, vai formar os bacharéis, vai formar os engenheiros. E esses licenciados, bacharéis, engenheiros estão sendo formados por docentes que simplesmente gostam de falar que não existe Química Verde, como foi o meu caso. Então, é bem delicado. Espero que aqui nós venhamos a construir novas visões para que a futura geração já tenha uma formação diferente da nossa. Muito obrigado. Nós temos agora uma segunda pergunta aqui no chat. Vocês estão conseguindo me ouvir, por gentileza? Qualquer problema de conexão, vocês me avisem, ok? Sei que eu estou um pouco distante aí de vocês, mais aqui para cima do Brasil, mas olha só, nós temos uma pergunta no chat que é o seguinte: bom dia a todos. Na opinião de vocês, é melhor inserir uma disciplina que trabalhe Química Verde ou trabalhar os conceitos em diversas disciplinas? O que é mais simples do ponto de vista do corpo docente? Eu gostaria também de já casar essa pergunta com outra que foi enviada para os senhores. Seria mais oportuno nessa situação, inclusive, que nós estamos passando pelo Brasil, trabalhar Química Verde de forma transversal ou mais fechadinha como uma disciplina mesmo? Está com os senhores agora a palavra. Não sei se um dos dois colegas quer iniciar, para dar uma alternada aí. Eu posso começar. continuar. Começa, Giovanni, por favor. Vai lá, Giovanni. Já que eu vi o último, então, que veio à mente aqui rapidamente não sei se todos já tiveram acesso, tem um livro chamado 50 Ideias de Química que você precisa saber. No capítulo 19, fala sobre Química Verde. É um livro bem interessante, uma leitura fácil, super fácil, facilitada, tranquila, recomendo a leitura. Nesse capítulo tem Química Verde, 19 é relacionado à Química Verde, também tem uma linguagem sim, fenomenal em relação à divulgação da Química Verde.
lá tem uma frase assim, do Paul Anastas, do The New York Times. Ele diz o seguinte: vamos saber que a química verde teve sucesso quando a expressão química verde desaparecer simplesmente por ser apenas o modo como fazemos química. Ou seja, resumidamente, ele aqui, pelo menos, deixaremos de falar química verde onde teremos somente química, porque já estará totalmente incorporado. Então, seguindo essa pergunta, como trabalhar de modo paralelo, assim, sendo algo individual ou conjunto, imagino que realmente trabalhar em modo conjunto é assim imprescindível, até mesmo por questões futuras da educação, porque nós temos que integrar assim, diferentes saberes, diferentes pilares, sendo sociais, ambientais, tecnológicos, científicos. Só que, claro, eu entendo que tanto que hoje, 2021, ou necessariamente imagino que a melhor forma seja trabalhar de forma isolada, porque ainda não temos tantos profissionais de diferentes áreas integrados e habilitados a trabalhar em conjunto. De modo, hoje, infelizmente, grande parte das instituições tem alguns docentes em alguns departamentos de forma isolada que realmente trabalham com a difusão nesse sentido, mas só teremos pelo menos na minha visão, só teremos uma forma transversal de trabalhar química verde quando diferentes profissionais estiverem habilitados ou interessados em trabalhar dessa forma. Hoje, infelizmente, como temos profissionais, a forma mais efetiva é trabalhar de maneira isolada. Outro exemplo por exemplo, lá onde eu me formei no IFRJ, se eu não me engano, em 2014, 2015, entrou a Kelly, que foi o profissional responsável pela seção da Química Verde no campus. Isso em 2014, 2015. Hoje nós estamos em 2021 e, enfim, eu e mais 3 ou 4 colegas estão habilitados a falar em Química Verde. Então, dentro do campus tivemos assim diferentes exemplos de docentes que também desconheciam essa área, que também aprenderam conosco e que realmente vão começar a trabalhar a partir da inserção dela. Mas, como eu falei no início, qualquer investimento em educação a longo prazo. Então, hoje trabalhamos de forma isolada, mas multiplicando esse conhecimento, difundindo esse conhecimento, futuramente teremos recursos humanos para trabalhar de forma transversal. É uma visão que eu tenho, não sei se será comum a todos. Eu compartilho a mesma ideia do Giovanni. Acho que, idealmente, a química verde deveria ser trabalhada de forma transversal, né? Os conceitos da química verde, os princípios da química verde, eles deveriam fazer parte das disciplinas clássicas da química, né? Todas as áreas, na verdade, elas se encontram aplicações da química verde. Então, isso seria o ideal, mas é muito difícil. Porque, primeiro, que falta uma conscientização das pessoas, né, dos colegas docentes, dos professores, da importância da química verde, do que é química verde, embora seja um tema que já está presente há muitos anos, né? O livro do Paul Anastas e John Horner sobre química verde foi publicado em 98, né? Então, tem 20 anos depois, ainda é um tema que alguns colegas ainda desconhecem, né? Se perguntar para os colegas, cite, né, 4 princípios da química verde dos 12, talvez as pessoas não saberiam falar. Então, acho que primeiro falta conhecimento, né, falta conscientização, para que química verde seja ensinada de forma mais integrada, né? Mas, como o Giovanni falou, acho que num primeiro momento, trabalhar de forma isolada, criando disciplinas específicas, ou abordando os temas da química verde, os princípios, em alguma disciplina já existente, mas mais específica, talvez seja, né, o caminho mais curto e mais fácil, né? Como o Giovanni falou, acho que poucos professores se sentem aptos, né, ou querem falar sobre química verde, né? As pessoas preferem ensinar química orgânica clássica, né, as químicas hardcore, né, os conceitos mais duros, e deixam passar, né, química verde. Como o Giovanni comentou, alguns colegas até olham meio torto, né, para química verde, né? Quando a gente vai falar de química verde, lá vem ele, né? Lá vem o cara, lá vem o cara da química verde querendo me
convencer, né, da química verde, querendo me evangelizar, entre aspas, sobre a química verde. Então, e alguns colegas até acham que a adoção da química verde, na academia principalmente, na pesquisa acadêmica, ela pode, vejam só, limitar, né, a ciência, porque, né, se você fala de solventes, né, parece que as pessoas só devem utilizar água ou solventes verdes, né? Então, assim, as pessoas elas têm um preconceito, na verdade. Acho que esse é o sentimento que eu tenho, pelo menos aqui, né, no meu instituto, na minha prática, existe um certo preconceito com a química verde, né? A química verde é outra coisa, né? A química verde ela pode limitar, né, a química enquanto ciência, porque você não vai poder usar o solvente que é tóxico, você não vai poder fazer tal coisa. Então, acho que existe um certo desconhecimento, né, uma certa ignorância com relação à química verde, embora, né, seja um assunto que já está aí né, há bastante tempo. Então, mas assim, na minha prática, né, eu criei 2 disciplinas de química verde, criei uma na graduação, ofereci no semestre passado pela primeira vez, é uma disciplina eletiva, não é uma disciplina obrigatória, uma disciplina eletiva, alguns lugares chamam de optativa, de 2 créditos, e nesse semestre eu estou ministrando uma disciplina também eletiva, né, não é obrigatória, na pós-graduação, de 4 créditos. Então, assim, é a forma que eu encontrei, né, para contribuir com a formação dos alunos do meu instituto, né, de uma forma isolada, né, e são disciplinas eletivas, né. Na verdade, para oferecer essas disciplinas, eu estou dobrando carga, né, então são disciplinas que eu estou oferecendo além da minha carga de trabalho, né, porque, como vocês sabem, todo semestre a gente tem a distribuição de carga didática, né, a gente distribui as disciplinas obrigatórias, e os docentes que quiserem, eles podem oferecer disciplinas além daquelas que são de oferecimento obrigatório. Então, assim, eu estou trabalhando a mais, né, para poder contribuir com a formação dos alunos e oferecendo essas disciplinas, né, que não seria obrigatório. Mas eu acho que esse é o caminho, como o Giovanni falou. Acho que as pessoas né, que trabalham na área, que têm uma formação de química verde, que tem uma maior consciência sobre a importância da química verde, química sustentável, elas devem começar oferecendo disciplinas, cursos, workshops, né, e ajudar a disseminação desse conteúdo. Talvez no futuro, né, mais pessoas percebendo o valor da química verde, a importância da incorporação dos princípios da química verde na formação dos alunos, talvez isso possa mudar. Isso já está mudando, para falar a verdade. Eu sei o exemplo da Unesp Araraquara, eles estão passando por uma reformulação da matriz curricular dos cursos de Química, mesmo antes, né, dessa questão da extensão, e a professora Cíntia, que eu tenho contato, ela disse que eles vão incorporar na matriz curricular uma disciplina de Química Verde, de 4 créditos, como disciplina obrigatória, tá? Mas, novamente, é uma disciplina isolada, né? É mais uma disciplina, né? Mas já é um passo além, né? Enfim, se né, um curso de Química, né, como o da Unesp Araraquara, viu a importância de incluir uma disciplina na matriz curricular sobre Química Verde, eu acho que é né, um passo à frente nessa questão. Talvez, né, daqui a alguns anos essa importância fique mais latente, seja mais generalizada, né, e as pessoas comecem a incorporar a química verde nas suas práticas. Eu sou da área de química orgânica também, então a gente, né, fala sobre reatividades, conceitos básicos de química verde, as reações principais. E uma questão importante na nossa área são solventes, né? Então, assim, quando eu vou falar de solventes, polares, apolares, enfim, da importância dos solventes para as reações orgânicas, porque já não mencionar as questões ambientais, o impacto do uso de solventes, né, dos clorados, geração de VOCs e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas da área da química verde que elas podem ser facilmente incorporadas nas outras disciplinas. Na área de materiais também, né? Na área de catálise heterogênea, materiais, né? Por que não falar, né, do uso das fontes renováveis, né, para a descoberta de novos catalisadores, novos materiais. Então, assim, eu acho que todos esses tópicos eles podem ser incorporados. Mas como, né, o nosso tempo é limitado, digamos assim, então isso acaba ficando um pouco de lado, né? Então as pessoas preferem falar de química hardcore, né, dos conceitos fundamentais, que são obviamente importantes, né? A gente está formando químicos, mas esquece, né, da química verde. Então, assim, para finalizar, né, a minha fala com essa questão, acho que idealmente deveria ser difundido, né, toda a química verde, mas no primeiro momento,
ter disciplinas específicas, acho que é o caminho, né? Talvez o caminho mais curto para chegar na situação ideal. Isso que eu penso. Obrigado. Bem, a pergunta é, seria melhor ter uma disciplina específica, né, ou tópicos inseridos nas disciplinas do currículo, né? Basicamente é isso. Bom, não há uma pergunta, e tem as duas iniciativas, né, elas em vários lugares, e acho que a primeira delas seria ter a disciplina específica, inclusive para que o estudante possa, adiante, até já aplicar isso daí, ou ter uma visão crítica nas disciplinas que estão por vir, né? Então, por exemplo, aqui em Pelotas, na UFPEL, a Química Verde, ela foi inserida em 2004, e como disciplina obrigatória em 2012 ou 2014. Então, nós temos no currículo Química Verde na licenciatura, bacharelado e Química Industrial, obrigatória já há quase 10 anos, vamos dizer assim, né? Além disso, o curso de Química Industrial daqui, quando criado, ele foi já pensado em um curso sustentável, digamos assim, formando um profissional com uma visão mais sustentável da química. Então, disciplinas como biomassa, né, recursos renováveis para combustíveis, são disciplinas que já fazem parte, né, já do currículo da Química Industrial, um curso criado já há cerca de 10 anos aqui. E aí, nesse caso, né, a Química Verde passa, como o Giovanni foi muito feliz ali em ler aquela frase do Paul Anastas, né? O termo Química Verde, ela é um termo, tá bem, mas a questão é, né, o que tipo de química que a gente está ensinando e que tipo de profissional que está saindo daqui, né? A consciência, se ele até vai saber chamar aquilo de química verde ou não, vamos lá, é um detalhe. Mas é importante que ele saiba que ele tem que buscar a sustentabilidade. Então, nessa questão, por exemplo, de tópicos em disciplinas, né, isso tem uma questão vantajosa também, né? Assim como o Júlio, né, nós da Química Orgânica temos oportunidades imensas, né, de falar de Química Verde laboratório, né, até principalmente ali nas aulas práticas, né? Química geral, experimental, né, um exemplo, vamos dizer, eu não faço uma química totalmente verde na minha pesquisa, né? Até uma vez eu dei uma entrevista, não me lembro se foi para a revista da Unesco, faz algum tempo, né? E aí eu disse que a gente faz uma química bege, né? A gente procura agir, pensar globalmente e agir localmente, né? Como tem essa frase clássica. Nós então fazemos uma química intermediária, digamos, mas é importante a qualquer ação que a gente possa, né, assim, e mostrar para o aluno, evidenciar isso daí, isso é fantástico, né? Principalmente para ele reproduzir isso lá na frente. Seja, por exemplo, no rotoevaporador, que a gente usa água, no aqui são a base de água com uma bombinha de aquário para poder circular e refrigerar. Então, nós não jogamos mais água potável tratada fora para refrigerar faz tempo nos nossos laboratórios de pesquisa. E isso a gente, né, tem um site da Universidade de Scranton, lá nos Estados Unidos, que é Greening Across the Chemical Curriculum, ou Esverdeando o Currículo de Química. Tá? Ele já tem muitos anos isso aí que foi publicado, depois ele foi renovado, e nós aqui de Pelotas, a gente trabalhou na tradução, nosso grupo, né, nós traduzimos para o português. Então tem uma versão em inglês, original, foi o professor Michael Ken, com uma equipe lá de professores, eles fizeram um projeto, conseguiram dinheiro, e eles, um professor da bioquímica, da toxicologia, da química industrial, da química inorgânica, da química orgânica,
da Química Orgânica Avançada, cada um deles preparou um tópico, uma aula sobre, dentro do assunto, da parte teórica esperada, né, de ser passada, mas envolvendo um tópico ali de Química Verde na disciplina. Eu convido vocês a visitarem Esverdeando o Currículo de Química. Tá? Está um pouco desatualizado, os links estão desatualizados, eu vi que eles não atualizaram mais. Mas ali é um exemplo bem interessante de como a gente poderia conversar com os nossos colegas, né? Ou não, nós não temos mais departamento, mas os colegas do curso. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um curso de Química onde uma cidadã, né? É possível? Sim, tem que ter vontade, né? Tem que ter, o colega tem que se dispor, né? Bom, então eu penso que não há uma receita, tá? É importante ter essa disciplina específica, eu acho, concordo com os dois colegas, pelo menos no início, para dar subsídios para os estudantes seguirem fazendo. E já podemos, nas aulas práticas, por que não, né, substituir, por exemplo, a aula de cristalização e separação de misturas heterogêneas em química geral. Durante muito tempo a gente usava a precipitação de iodeto de chumbo, um cristal bonito, amarelo, legal, né? Vale a pena. Mas para trabalhar com chumbo, né? Então, essa aula foi mudada. Eu, quando era, né? Quando ainda hoje leciono essa disciplina, eu mudei. Vamos precipitar carbonato de cálcio, né? Então, usa cloreto de cálcio, carbonato de sódio, porque o objetivo é aprender a filtrar, identificar misturas. Então, são uma reação que envolve aquecimento por um longo tempo ou secagem e recuperação de sílica com cloreto de cobalto. A sílica que colocam no dessecador achando que vai manter o secador anidro, né? Mas seria mais um indicador, né, de umidade, né? Os alunos podem fazer isso colocando no forno de micro convencional e ver que rapidamente, em poucos minutos, você já recupera ali o cloreto de cálcio, né? O cloreto de cálcio também dá, mas eu estava falando da sílica azul, né? O cloreto de cobalto fica seco, etc. Então, tem muita... A gente não faz ideia da quantidade de oportunidades que a gente tem, né? Tá bem, pode seguir aí que eu estou falando demais, né? Vai lá, Carlos. Nada, professor. Eu acho que a Gabriele tem a próxima pergunta. Gabriele, eu posso ler aqui. Sim. Houve um aumento do número de pesquisadores relacionados à química verde. Entretanto, ainda há uma grande lacuna para que a mesma seja difundida no currículo das instituições de ensino do Brasil. Na perspectiva de vocês, quais fatores contribuem para a baixa adesão da química verde no ensino? Os fatores que contribuem para a baixa difusão no ensino básico são os mesmos do nível superior? Então, posso começar com a pergunta, acho que começou no sentido do ensino básico, né? E depois ela foi questionando sobre o ensino superior. Bom, então, acredito que o fator que contribui para a baixa adesão da química verde no ensino básico assim, a primeira questão é a formação dos profissionais, que muitas vezes foram formados dentro de um currículo, dentro de um ambiente que era mais, como posso dizer, segregado. Nós tínhamos uma formação muito diferente nos anos 90 ou no início dos anos 2000. Há pouco tempo que as questões sustentáveis ou integradoras em relação às diferentes áreas de conhecimento passaram a ser refletidas na formação dos profissionais. Eu sou um exemplo disso até. E dentro do ensino básico, os professores que estão lá têm uma prática extremamente engessada, não são estimulados a se atualizar, não se especializam, não são estimulados a isso. Enfim, são questões assim seculares de discussão em relação à educação. Não somente culpabilizar a figura do professor, nós temos a educação é todo um sistema, começa desde a formação até a sua prática, até o ambiente que ele está trabalhando cotidianamente, varia bastante em relação a diferentes locais. A falta de atualização aqui no Rio, assim, dando exemplos de questões aqui no Rio de Janeiro,
existe uma fundação chamada Fundação CCIERJ, que é Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma plataforma que atualiza os professores da rede pública. Tem alguns cursos, né, geralmente são semestrais e, inclusive, estão abertos, se alguém quiser assistir. Tem 2 cursos lá relacionados à atualização na área de química, mas um curso é do macro micro, que é mais relacionado às questões mais básicas do átomo, de tabela periódica, ou, enfim, em relação à divulgação química no geral. E a segunda é mergulhando em soluções, que já trabalha mais questões do segundo ano do ensino médio, que já seria mais questões de físico-química. Então, temos aí, a grosso modo, química geral, e versando para a inorgânica ou a físico-química. Não, e, claro, tem relação a práticas pedagógicas, que o currículo mínimo será atualizado, e também tem questões de ensino híbrido, enfim, questões de futuro da sala de aula, mas nenhum curso ou atualização relacionada à sustentabilidade ou química verde. Então, assim, esse fator que deixa o ensino básico estadual estagnado, não sei se será comum no ensino superior, mas aproveitando a fala na pergunta anterior do Júlio, onde ele falou que tem uns professores que fogem da química verde para não serem evangelizados, acredito que a falta de embasamento no ensino superior é mais em relação acho que talvez alguns profissionais tenham ou medo de mudar de área por realmente serem muito especialistas, né, em uma determinada área e prosseguirem na sua atuação, ou digamos que o medo de ressignificar a química para eles, ou o medo de imaginar que tudo que foi feito antes de conhecer a química verde vai ser invalidado, vai ser assim completamente errôneo ou errado na sua própria perspectiva de profissional ou de vida também. Então, não são fatores que são parecidos, ensino básico e superior, mas claro que dentro das suas peculiaridades tem umas distinções assim maiores, mas no ensino básico, acredito que o principal fator sejam não somente as questões assim históricas da educação, mas a falta de atualização dos docentes. E no ensino superior, talvez seja o medo de ressignificar suas práticas antigas e futuras. Bom, só complementando, né, acho que eu compartilho a mesma opinião do Giovanni. Eu acho que a questão da formação, né, acho que nossos professores não foram formados, né, sobre a química verde, não tiveram essa formação. Nossos colegas também não têm essa formação, e isso a gente vai perpetuando uma prática, né? Eu sou licenciado em Química, mas eu nunca atuei no ensino básico, ensino fundamental e médio. Então, também minha prática ela vem do ensino superior, né? Mas, embora eu seja formado em licenciatura. Mas uma coisa que a gente vê que acontece muito, as pessoas perpetuarem as experiências que elas tiveram, né? Então, assim, boa parte da minha prática é fruto das experiências que eu tive com os meus professores, né, do ensino médio, ensino superior e até na pós-graduação. Então, a gente vai perpetuando essas práticas. Então, mas como eu não tive uma formação, né, os meus colegas também não tiveram uma formação em química verde, então por isso que essa mudança de paradigma é um pouco difícil de ser feita, né? Então, a gente tende a perpetuar aquilo que a gente tem experiência, né? Eu acho que por conta da pandemia, da Covid, eu acho que a gente foi meio que a gente foi obrigado a mudar, né, a forma de ensinar, a migrar para o ensino remoto. Então, embora essas ferramentas, né, que a gente está usando, né, Google Meet, Zoom, né, toda a plataforma do Google Sala de Aula já estavam disponíveis, e outras muitas, né, outras muitas ferramentas já estavam disponíveis, mas a gente se viu obrigado a usá-las, né, da noite para o dia. Tá? Então, precisou de ter um choque, né, precisou vir uma pandemia para fazer a gente mudar a nossa prática. Tá? Então, por isso que isso, né, é um exemplo que mostra como que é difícil a gente mudar as nossas práticas e adotar coisas novas, né, se atualizar. E isso que o Giovanni falou do ensino fundamental, né, a questão da valorização, do incentivo, a mesma coisa acontece no curso superior. Né? Então, as pessoas, a gente, né, que é professor universitário, a gente é muito cobrado pela nossa pesquisa. Tá? O ensino é importante? Claro que é. Tá? Então, a gente também é avaliado pelo desempenho no ensino.
mas a pesquisa em si é mais importante. Tá? Então, no ensino, as pessoas elas acabam fazendo arroz com feijão, né, dando as suas aulas, muito bem dadas, por sinal, mas, assim, quando o incentivo para você mudar um curso que já está montado, né, para atualizar, ele é pequeno. Tá? Então, existem algumas iniciativas, é claro que não estou julgando meus colegas, tá? Então, também faço parte desse time, enfrento as mesmas dificuldades, mas o incentivo para você ir além, né, oferecer cursos novos, atualizar, às vezes ele não é tão grande, tá? Mas existe, tá? Mas não, né, a valorização também não é tão grande do ensino. Isso tem mudado, tá? E pelo menos aqui na Unicamp, essa valorização do essa ela tem sido levada em consideração, tá? Mas a gente ainda é muito avaliado pelo desempenho na pesquisa. Então, talvez essa falta de incentivo, de valorização dessas iniciativas com relação ao ensino, talvez justifique essa baixa adesão. Tá? Mas realmente é um desafio. Eu acho que as pessoas precisam ser formadas, né, ter uma formação sobre a química verde, né, ser conscientizadas da importância e depois levar isso, né, para suas práticas. Seja uma disciplina teórica ou experimental, né, como o Éder falou, a gente também tem algumas disciplinas experimentais em que tem uma disciplina de química orgânica experimental que ela é baseada em projetos. E nós temos pelo menos 2 projetos que trabalham a química verde, né? O uso de matérias-primas de fontes renováveis, por exemplo, a obtenção de glicosamina a partir da casca do camarão, né? Ou do exoesqueleto da cigarra, extração de limoneno e depois uso, né, em síntese para fazer o terpineol. Tá? Então, eu acho que os desafios são grandes, né? Outra questão, talvez, é a falta de material didático específico, né? Mas os materiais, acho que era uma próxima pergunta, talvez. Material pedagógico, didático, são escassos, mas eles existem, tá? Acho que como o Éder mencionou, esse site, né, do Greening, do currículo universitário, existem muitas iniciativas, né, locais aqui no Brasil, no exterior. Existem livros, artigos, né, sites dedicados à química verde. Na minha opinião, as ferramentas, as plataformas, né, elas existem, tá? Talvez não sejam tão difundidas, mas elas estão disponíveis, né, para quem tem um interesse, né, em se aprofundar na química verde ou implementar a química verde na sua prática, seja no, né, seu trabalho como químico ou como professor de química, né, existem todo esse material aí disponível, tá? Basta a gente buscar. Mas o desafio ele é grande. Tá? Obrigado, Carlos. Bem, a pergunta fala sobre aumento, né, das pesquisas em química verde, e eu fiz para hoje aqui, eu dei uma olhada, né, na Web of Science e fiz uma pesquisa com o subject, o termo Green Chemistry, e apareceram 14.880 artigos relacionados, né, com esse termo. O Brasil é o 5º país que mais publica em química verde, de acordo com essa base de dados, né? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, depois a China, depois a Índia, em quarto, o Irã, pasmem, o Irã, e o Brasil em 5º, com 720 trabalhos, depois vem França, Alemanha e Itália, muito próximos do Brasil. E aí eu fiz dentro desse 14.881, eu procurei pela área multidisciplinar, né, de acordo com a divisão da Web of Science, mais de 6.000 trabalhos, a grande maioria é em química orgânica. Tá? Multidisciplinar, mais de 6.000. Química orgânica é a área com maior número, 2.500 trabalhos. E educação, veja bem, química verde e educação, né? E eu estou falando de artigos, então vamos pensar em pesquisa, né? Pesquisa em educação, ensino relacionado à química verde. Apenas 420 trabalhos, está em 10º, entre as áreas da Web of Science, está em 10º lugar, né? No Brasil, e aí eu fui para países, né? Quais os países que mais publicam em educação e química verde? Em primeiro lugar,
Estados Unidos, mas não só porque é o que tem o maior número de trabalhos publicados em Química Verde, mas dentro desse número total dos Estados Unidos, 2.600 e pouco, 210 são em educação. Então, educação está em quarto, é o quarto tópico, é a quarta área de pesquisa mais que mais aparece na Web of Science quando a gente fala de Química Verde e trabalhos publicados por pesquisadores que estão lá nos Estados Unidos, né? Na China, que é o segundo que mais publica em Química Verde, tem só 14 trabalhos entre 2000 e pouco. Na Índia, 13. Então, no Irã, apenas um em 1.200. No Brasil, 9. Então, no Brasil, o termo Química Verde e ensino ali, educação, é o 22º em termos de áreas de pesquisa. Então, eu acho que isso aí ajuda a responder, né? Eu estava ali olhando os números, obviamente eu não mentalizei tudo isso. Isso ajuda um pouco a responder por que a coisa não evolui, digamos assim, né? Então, o pessoal que estuda química e ensino de química, faz pesquisa em ensino de química no Brasil, também não está estudando isso aí, certo? Nós publicamos em Química Verde uma parte da nossa pesquisa, não é tudo que a gente consegue colocar numa revista dedicada ao tema, né? Porque aqui você usa um solvente que não dá, aqui você usa um reagente ou teu produto, mas a gente reproduz isso nas nossas aulas, mas vocês vão de convir que se o pessoal da licenciatura, meus colegas, né, não trabalharem também com isso daí, os nossos professores do ensino médio, né, Giovanni, não vão, o que eles vão reproduzir lá para os estudantes do ensino médio? Então, temos que ver isso daí também, entendeu? Tem que ver quem é que está fazendo Química Verde no Brasil e quem é que está pesquisando formas também. Aí entra um papel muito importante da licenciatura, né? Deixa eu ver se eu acho que basicamente isso daí. Então, assim, tem muita pesquisa? Tem, mas não é pesquisa em ensino de Química Verde, né? Ok? Excelente, muito obrigado, né? A nossa mesa redonda está realmente muito rica. A gente agradece a todos os que estão aqui conosco. Eu creio que muitos estão fazendo como eu aqui várias anotações, temos aprendido bastante. E vou fazer aqui também uma quarta pergunta que nos chegou para aqueles que compõem a nossa mesa, que é o seguinte, né? A gente sabe que ouvir o conselho ajuda bastante, principalmente aqueles que estão iniciando a carreira. Temos aqui alguns licenciandos, alguns jovens também que estão na graduação, e a gente sabe também o poder de receber uma instrução. Então, de acordo com a vivência de vocês, qual conselho que vocês dariam para professores ou mesmo estudantes de engenharia, bacharelado ou licenciatura em química, mesmo que seja de áreas também correlatas, que estão buscando conhecer mais sobre a química verde, tendo em vista esse cenário atual? Eu sei que já foi falado sobre a questão de vários sites, né, várias iniciativas, inclusive nos Estados Unidos, mas de acordo com a vivência de vocês mesmos, talvez vocês demoraram um pouco para entender determinada definição, determinado conceito, determinada forma de se trabalhar com a química verde. Digamos que um professor chegue para você agora e fale: quero trabalhar com química verde com os meus alunos do ensino médio, quero trabalhar com química verde na minha universidade. Qual é o conselho aí primordial que vocês compartilhariam conosco? Lembro-vos também que você que está aqui participando conosco e quer fazer outras perguntas, eu sei que o nosso tempo já vai esgotar, mas você pode ainda escrever aí no chat ou abrir o microfone e fazer. Então, recapitulando, a pergunta está aí no chat: qual o conselho professor Júlio, professor Éder e professor também Giovanni daria para esses profissionais? Por favor. Bom, se conselho fosse bom, né? Como dizia meu tataravô, né? A gente não dava, né? É que, assim, é difícil a gente dar um conselho, mas o primeiro que eu dou é estude, se informe, né? Estude, leia bastante sobre o tema, né? Participe de eventos como esse agora, né? Participe de eventos. Eu nunca tive tantos convites assim para participar de eventos online como agora. Tá? Porque isso aí
está funcionando bem nessa parte da divulgação. Estude, né? Visite os diversos sites dedicados ao tema Química Verde e Sustentabilidade, né? Um exemplo, assim, um site fantástico, né? É o site da EPA, né? Ou da EPA, lá dos Estados Unidos, né? Eles têm um monte de material e tem links, e aí você vai para, por exemplo, a mesa redonda da indústria farmacêutica para discutir química verde, ali é fantástico a quantidade de material. Como o Júlio falou, material didático, até você, não tem muita coisa em português, mas convenhamos, né? Eu estou falando para o ACS Chapter on Green Chemistry. Será que vocês têm dificuldade em inglês? Vamos lá, ou vocês, né? Gente, não dá mais para a gente ficar nessa também. Não é em português. Tá bem, quando nós lançamos em 2003, a gente lançou o site WW Verde, né? Faz tanto tempo, né? Vai fazer 20 anos. Até o nome do site foi uma ideia genial minha, né? Fantástica, uma ideia genial, né? Porque a gente fala muito em www, que hoje nem se fala para dar um endereço da internet, o www esquece, né? Mas aí era WW Verde, para ficar assim. E por quê? Porque não tinha material, realmente, material em português. E olha, no início foi muito interessante. Muitos da África escreviam para a gente, né? De países lusófonos, né? De Portugal, certo? Até dali a gente começou a ter contato, por exemplo, com o professor Adélio Machado, da Universidade do Porto. O professor Adélio, ele é um pensador da química verde, né? Hoje ele tem uma relação mais forte, ou bem forte, com o professor, a gente chama até de Bebeto, né? O professor da UFSC, da parte do ensino de ciências da UFSC, que trabalha com química verde sustentável também. Até se vocês ainda não convidaram ele aí para alguma coisa, eu acho que ele é uma pessoa interessante para ser convidado, tá? Então, graças a WW Verde, a gente foi importante. Hoje eu diria que ela está obsoleta. Hoje a gente tem um canal no Facebook que publica, né, coisas ali, no Instagram, que para mim é surpresa. Eu não tenho conta no Instagram, né? Mas eu tenho 2 estudantes que, não, professor, Instagram, e realmente o Instagram dá uma repercussão até maior do que o Facebook. Temos no Twitter, mas assim, tem como chegar até a informação, né? Ela existe, ela está aí. Tem um monte de congresso. Então, qual é o conselho? Se você quer, estude, né? Vá atrás, pode falar conosco, não é? Eles sabem onde nos encontrar, né? Todos nós aqui presentes, né? Então é isso, né? E eu acho que tem que fazer, tem que seguir, tem que começar. Uma hora, né? Já passou da hora, tá? O Júlio estava na fila, não sei se ele vai. Pode falar, Giovanni, fique por último, sem problema. Então, bom, o Éder já deu a dica primordial, é aquilo que vem automaticamente na mente quando nós falamos em relação ao início, que nunca vejo que estudar. Mas, como uma segunda dica para complementar a fala, é não ter medo de olhar para o passado ou rever aquilo que já foi feito. Sendo, digamos assim, ser honesto em relação à postura. Por exemplo, quando eu fiz meu TCC, enfim, eu projetei os meus experimentos e, embora eu tivesse uma visão um pouco quantitativa ou qualitativa a respeito do que eu fiz, quando eu fui executar a matriz verde, que é uma das métricas da química verde em relação aos meus experimentos, eu assim, desculpa a expressão, mas eu morri de medo de, a partir da matriz verde, perceber que tudo aquilo que eu tinha feito aquilo que eu tinha feito antes, que eu achava que era verde, a partir da matriz verde, perceber, opa, não é tão verde assim. Não é verde, como se fosse invalidado aquele bobo em relação a minha atuação, mas o que assim, o bruto, o líquido que eu quero dizer aqui é não ter medo de olhar para aquilo que eu já fui feito, aquilo que você já fez,
o futuro professor que vai chegar até nós já tenha feito, que ele realmente tenha a honestidade e a vontade de ressignificar toda a sua trajetória ou a visão de química que ele vai ter a partir do dia de amanhã, ou a partir do momento que ele pedir a nossa ajuda. E esse segundo ponto além de ser honesto, é olhar ao redor. Por exemplo, nós estamos ontem, uma fala de um ministro de Minas e Energia pedindo que nós usemos chuveiro pela manhã, ar-condicionado pela manhã. O IPCC, que anunciou recentemente que, quem sabe, porventura, a temperatura global se eleve em 1,5 graus, 10 anos antes das previsões. Enfim, temos diversas demandas assim, urgentíssimas se nós tivermos um olhar crítico em relação ao que está acontecendo assim, ao nosso redor, que essa demanda assim, vai surgir naturalmente de nós, então nós temos que também nos sentir responsáveis em relação àquilo que está acontecendo fora dos limites acadêmicos. Então, ser honesto em relação ao nosso conhecimento e também em relação ao nosso pacto, que vai mudar completamente a postura e a vontade de aprender mais sobre química verde. Bom, só para complementar o que os colegas de mesa já falaram, eu acho que é isso mesmo. Primeiro, se você quer conhecer mais, busque conhecimento, né? Já dizia o Bilu, né? O ET Bilu. Busquem conhecimento. E as informações, elas estão aí, né? Existem vários sites, artigos, livros, né? Iniciativas. Então, oportunidades não faltam para as pessoas se atualizarem. E, né? Seria um conselho, mais um pedido, sejam multiplicadores, né? Se você gosta da área, tem conhecimento, ajude a multiplicar o conhecimento da química verde, a levar, né, esclarecer as pessoas, a compartilhar com os colegas, né? Se você faz graduação, faz uma iniciação científica, né, procure compartilhar com os colegas, né, os conhecimentos da química verde, ou na pós-graduação, ou se questione sempre, né, como que eu posso, entre aspas, esverdear o meu trabalho, né, torná-lo mais sustentável, né, qual contribuição eu posso dar, tá? Por exemplo, eu trabalhei com catálise, fiz doutorado na área de catálise homogênea, trabalhando com reação de REC, né, reação catalisada por paládio, mas naquela época, né, em 2005, 2009, eu não sentia que eu estava fazendo química verde, tá? E catálise é um dos princípios da química verde. Então, assim, vejam, né, como é que era o nível, né, nosso nível naquela época. A gente tinha a menor noção do que a gente estava fazendo. Quer dizer, sabíamos que estávamos fazendo catálise, mas, né, a gente não tinha noção que a gente estava fazendo química verde, né? E quem trabalha com catálise, né, além da seleção, design do catalisador, uma parte importante do processo de otimização de uma reação, uma transformação, é o uso de solventes, né? Se você está otimizando uma reação e vai fazer um screening de solventes, por que não incluir solventes que são considerados mais verdes, né, nesse screening? Então, assim, são coisas simples, né? É isso que eu falo para os meus alunos, né? Se questionem sempre como que eu posso fazer o meu trabalho de forma mais verde, mais sustentável e ter um resultado, né, que tenha um impacto ambiental menor, ou que seja mais favorável. Então, acho que é isso. Não seria um conselho, mas, né, um pedido. Sejam multiplicadores da química verde e se questionem sempre, né? Como é que eu posso esverdear, né, o meu trabalho, minha pesquisa, né, enfim. E não esperem, né? Não esperem reconhecimento, não esperem, né, incentivos externos, tá? Acho que a motivação ela tem que ser pessoal, né? Então, se vocês se identificam com a área, né, não esperem reconhecimento externo, não esperem, né, emprego, salário, enfim, reconhecimento acadêmico, o que seja, né? Acho que a motivação ela tem que ser pessoal, tá? Então, esse seria o conselho, se é que a gente pode dar conselhos, né, Éder? Então, a gente dá dicas, né? E meus alunos de pós eu falo, né? Eu recomendo fortemente, tá? Eu não, quando eu tenho algo a dizer para os meus alunos, eu falo, eu recomendo fortemente que você faça tal coisa, tá? Assim, a gente nunca exige nada, né, Éder? Tipo o revisor do manuscrito, né? Exato, né? Recomendo fortemente que você faça tal coisa, né? A gente nunca exige nada. Então, assim, recomendo, né, fortemente que vocês levem isso em consideração. Bom, obrigado, Carlos. Muito obrigado. Eu só quero também aqui destacar, né, nessa nossa primeira escola de inverno, desde já agradecer aos nossos palestrantes, nós estivemos justamente incentivando essa internacionalização com o convite da Ana Nathalie, que faz parte aí
desse instituto brilhante lá nos Estados Unidos, que o professor Júlio Pastri já compartilhou aí conosco o chat. Você que quer saber mais também, ter até dados aí também, recursos didáticos. E a Nathalie esteve aqui conosco discutindo justamente esse panorama dos 30 anos da Química Verde. Então, como os nossos professores bem, né, nos orientaram aí, é importante a gente correr atrás e sempre estar buscando novas fontes aí para ainda mais, digamos assim, melhorar o nosso trabalho, seja como professor da educação básica, né? Eu sou professor do Instituto Federal, então a gente sabe desse desafio que é ensinar para o ensino médio esses temas da Química Verde. E vou passar agora para a Gabriela. A gente vai só rapidamente aqui para uma última pergunta de um dos nossos participantes. Gabriela, está com você, por favor. Sim, em primeiro lugar, quero agradecer assim, imensamente essas recomendações. Está sendo um prazer passar essa manhã nessa mesa redonda. E agora nós iremos encerrar nessa sessão de perguntas com essa última pergunta que estava no chat, que é: quais as maiores demandas para pesquisa em ensino de Química Verde? Onde estão as melhores possibilidades? Posso começar respondendo? Então, acredito que hoje, onde estão as demandas, na minha visão, assim, digamos que duas grandes formas, que é ensinar Química Verde no Brasil. A primeira delas é, digamos que, em relação à metrificação, e esverdeamento das atividades experimentais, onde nós tenhamos assim uma avaliação realmente crítica em relação às atividades experimentais que os laboratórios de química estão realizando. Tem também a parte teórica, que nós não podemos deixar de citar, que, como falamos anteriormente, é a grande responsável pela difusão da Química Verde hoje e está formando os profissionais. Só que tem também as questões que não estão, digamos assim, tão intrínsecas à experimentação. A Química Verde, pelo menos, me parece que tem surgido realmente bastante no meio experimental, mas também tem, além das questões experimentais e teóricas, tem as linhas que vão discutir a química sustentável. Eu entendo que a Química Verde é algo realmente relevante, interessante, mas ela é apenas um dos blocos que vão representar a química sustentável, que é algo muito maior, que já vai englobar tecnologia, sociedade e ambiente. Então, a última linha de pesquisa realmente vai trabalhar isso, vai trabalhar a química sustentável, sendo a Química Verde um dos pontos, um dos pilares. Só que, claro, para englobar, fazer toda essas questões de química sustentável acontecer, nós temos que ser trans e multidisciplinares, que é algo assim, ser transdisciplinar e multidisciplinar não é, novamente voltamos para questões formativas, não são tão simples, nem todos os profissionais são formados, treinados, habilitados a ter essa visão integradora em relação a diferentes saberes para chegarmos a um ponto comum, como da química sustentável. Mas existe, por exemplo, o professor Frederico, já na palestra que ele deu aqui justamente nessa escola de inverno, ele deu um grande exemplo em relação a discussões CTSA envolvendo química verde, química sustentável, que já é uma abordagem extremamente interessante, que você vai discutir realmente questões sociais ou o impacto além realmente da experimentação ou da metrificação na escala laboratorial, já vai envolver questões econômicas realmente, digamos que da sociedade assim, em si. E eu acredito que seja isso. As duas abordagens, oportunidades, são duas grandes vertentes que uma está realmente muito presente nas instituições mais acadêmicas, outras estão se difundindo, né, nas instituições de ensino básico. São duas grandes vertentes. Se existir alguma outra, espero que vocês me falem, até mesmo no Éder ou Júlio, citem, estamos aqui para aprender sempre, mas acredito que hoje essas duas vertentes, experimental e química sustentável, envolvendo questões CTSA, são as que mais gritam assim, em relação à difusão de química verde. Bom, as possibilidades eu acho que elas são muitas, né, como o Giovanni falou.
mas eu acho que talvez, né, maior demanda seja relacionada com a parte experimental, com as disciplinas práticas, né, com experimentos. Eu acho que seria talvez a porta de entrada, né, mais fácil, onde tem maior demanda. Existe muita coisa, tá? Tem livros com experimentos de química verde, né, na química nova na escola tem muita coisa. Na revista da ACS, né, Journal of Chemical Education, tem muita coisa. Então, assim, material tem, tá? Eu acho que talvez o que falta é as pessoas realmente implementarem, né, colocar isso em prática, tá? Porque tem muita coisa, tem muito artigo, né, artigos até que são resultado de algum trabalho, de alguma iniciativa de algum colega, né, alguém que implementou alguma coisa, depois relata isso para a comunidade. Mas, então, acho que a demanda maior é implementar tudo isso, né, colocar em prática, né, talvez começando pela parte experimental, né. Como o Éder mencionou, os exemplos lá de Pelotas, né, tem muito espaço para melhorias, né, os nossos cursos de graduação, né, até mesmo de experimentos de nível básico, né, repensar os reagentes, os procedimentos que a gente usa, tipo de solvente de reagente, né, e aproveitar isso para falar da química verde, da química sustentável, dos impactos, né, das escolhas, né, então eu acho que como o Giovanni mencionou, eu acho que a gente deve ir além da química verde, né? Acho que deve gerar uma discussão muito mais ampla com os alunos, né, de todos os níveis, né? Dos impactos, das nossas escolhas, né? Do que vai acontecer com o futuro, né? Enfim, os recursos, eles estão se esgotando, né? Então, a questão da energética, né? Hoje, né, é assunto da vez aqui no Brasil, questão hídrica, aumento do valor da bandeira vermelha. Então, assim, são questões que estão aí, né, que são mais amplas, que vão além da química verde. Então, eu acho que a química ela pode ter uma grande contribuição nisso, né? Ela pode contribuir muito com várias dessas questões que estão aí, né, que são latentes, né? Então, são muito importantes. Acho que é isso. Se o Éder quiser compartilhar. Obrigado, pessoal. Concordo com ambos aí nessa linha. Isso são iniciativas importantes. Como eu comentei no início, eu não faço pesquisa em ensino de química, né? Mas com o atraso, eu estou tendo conhecimento e estou lendo um pouco, né, sobre visão sistêmica na química, né? Cursos já biologia, engenharia, direito, esses cursos eles já têm uma tradição em ter uma abordagem sistêmica quando passa o ensino, né, passa o conteúdo. A química, só agora, a IUPAC criou, há uns 3 anos, um grupo de trabalho, né, para discutir a inserção da abordagem sistêmica no ensino de química. Então, eu vejo aí para os educadores, para os que trabalham com o ensino de química, uma oportunidade incrível, porque vocês vão ver o material que tem disponível ali na ACS, tá? O pessoal ali está também engatinhando, né? Mas tem um vídeo que está lá postado. Se vocês digitarem System Thinking ACS Chemistry, provavelmente vai lá no webinar. E é muito interessante, assim, a iniciativa é interessante, entende? Aquela humildade que aqui vários de vocês, o Giovanni também falou, olha, tem que reconhecer, né? Primeiro, assim, a gente tem que ser humilde, ver onde é que a gente está fazendo errado para poder melhorar, né? E ali se discute isso mesmo. Olha, a química, nós estamos atrasadíssimos. Então, discutir química sem... E outra coisa que aí eles colocam muito aquela questão apenas de contextualizar não basta, entendeu? Tem que ver tudo, a consequência. E eles dão um exemplo com a amônia, e aí vocês vão depois... Eu botei 2 links aqui, ó, tá? Um é a edição especial do Journal of Chemical Education, que é consequência desse grupo de trabalho da IUPAC, tá? E o link anterior, né, é da IOCD, que fala sobre a iniciativa que eles ajudaram ali a IUPAC a criar esse grupo, né? E neste link da IOCD tem vários artigos muito interessantes, acesso a todos eles direto de qualquer lugar, sem problema, tá?
E para a gente aprender isso aí, porque aí eu vejo uma oportunidade, entendeu? Então nós temos aqui colegas, né, da licenciatura, colegas que atuam no ensino médio também. Eu acho que vocês precisam estudar isso daí para mostrar para nós como fazer, entendeu? Vocês têm que estudar isso aí. Aí é uma baita oportunidade. Tá? Então esse é um desafio, ok? Obrigado. Então, estamos dando encerramento aqui à nossa mesa. Eu gostaria também apenas de destacar dentro dessa pergunta como demandas, né? Os professores já citaram essa edição especial aí, o professor Éder Nardão compartilhou conosco aí o link da Journal of Chemical Education, que publicou um número especial só sobre System Think, realmente é o jargão, digamos assim, da moda. Eles também lançaram esse ano, ou pelo menos tentaram lançar uma edição especial na área de inclusão. Infelizmente, o número de trabalhos não foi tanto que esperado, eles acabaram publicando os artigos em números distintos, mas eu não poderia deixar de citar também essa questão de uma demanda, né, de pegar esses conteúdos, pegar a própria filosofia da química verde e tentar adaptá-la para alunos surdos, alunos cegos, enfim, esses estudantes que nós encontramos não só no ensino médio, mas também no ensino superior, que precisam ter acesso a esse conteúdo de forma inclusiva e também interdisciplinar. O nosso muito obrigado ao professor Éder Nardão, ao professor Júlio Pastre e também ao professor Giovanni Aristeu. Nós aqui da ECS Chapter Students só podemos agradecer de fato por essa mesa redonda. Esperamos, né, vê-los em breve aí em outros eventos e quem sabe na nossa segunda edição da Escola de Inverno. Muito obrigado aos nossos participantes também aqui que ficaram conosco até agora. Atrasamos apenas aqui uns 7 minutinhos. Obrigado a vocês aí pelo convite. Mas muito obrigado a todos os professores também e estudantes aqui conosco, tá? Um excelente final de semana para vocês. Muito, muito, muito obrigado. Ok. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Foi excelente, foi muito gratificante passar essa manhã com vocês. E também queria deixar o recado que teremos mais atividades, que vamos fazer um intervalo até as 2h, e aí voltaremos com a nossa terceira aula do minicurso Análise do Ciclo de Vida, que será ministrado pelo instrutor Michel Serra. E também teremos às 4h a apresentação da segunda aula da nossa oficina Experimentação em Química Verde, com as professoras Kelly e o Tiago Aversa, ambos do FRJ. Então, até mais.